Quinto ano, tudo bem? Nós vamos fazer a Geografia, capítulo 5, do grupo 3, da página 212, ok? Esse capítulo vai falar das interações entre a cidade, o campo e as redes urbanas. Então, vamos ver primeiro o que é uma rede urbana. Rede urbana é a ligação entre duas ou mais áreas urbanizadas. Essa interligação se estabelece principalmente por meio da infraestrutura de transporte e de comunicação. Além disso, uma rede urbana é formada de cidades que apresentam uma relação de dependência entre elas, de acordo com as funções que desempenham e a influência que exercem umas sobre as outras. É justamente a relação entre as cidades que gera uma rede urbana. Essa relação está fundamentada em trocas comerciais, políticas, sociais e culturais. A formação de uma rede urbana e as relações criadas dentro dela variam conforme o grau de urbanização e a infraestrutura existente de comunicação e de transporte. Bom, então, entende-se por rede urbana o conjunto de cidades ou centros urbanos que estão articulados, quer dizer, ligados territorialmente e que estabelecem diferentes relações entre si. Essas redes urbanas são formadas por cidades de diferentes tamanhos, tá? Não tem só uma quantia de cidade pequena, uma quantia de cidade maior. Não, elas são conectadas, ligadas de cidades de diferentes tamanhos e níveis de desenvolvimento e estão interligadas devido ao fluxo de pessoas, bens e de serviços. Nós fazemos parte de uma conexão, né, de uma rede urbana. Quais as cidades mais próximas que nós conhecemos, fora outras, tá? Então, nós temos Jaboticabal, Sertãozinho, Guariba, Ribeirão Preto, a Taquaritinga, Vista Alegre. Aqui nós fazemos parte dessa rede urbana, tá? Esse mapa que o livro nos trouxe, nós podemos observar que tem uma rede urbana e ela é composta de não apenas de grandes metrópoles, mas também de cidades menores, né? Olha lá, todas essas cidades aí fazem parte de uma rede urbana. Tá vendo as setinhas que ligam uma à outra? Então, aí elas estão localizadas em regiões mais interiores e que apresentam certa influência econômica, política e cultural umas nas outras. Olha a legenda lá embaixo, né? É a rede urbana de Ji-Paraná, que fica no estado de Rondônia, tá? Vamos dar continuidade, então? Como visto, a população no Brasil concentra-se principalmente nas áreas urbanas e gera nessas cidades, com elevado número de habitantes, a necessidade de desenvolvimento tecnológico e de infraestrutura. Isso foi observado no Brasil após a década de 1960 e tem relação muito grande com as modificações na forma de realizar também as atividades no meio rural. Como concentram parte significativa da população dos estados, geralmente as capitais brasileiras recebem a maior parte dos investimentos em infraestrutura, o que reproduz a lógica de centralização. Nos últimos anos, não necessariamente, visto que muitas cidades de pequeno e médio porte, especialmente no centro-oeste, no norte e no nordeste, tornaram-se atrativas, principalmente por causa da expansão da fronteira agropecuária. A organização do espaço geográfico no Brasil mostra-se profundamente desigual. Quer dizer, há muita diferença entre um e outro, né? Entretanto, a partir da década de 1990, houve uma ampliação da rede urbana brasileira em razão do surgimento de outras cidades, principalmente na região centro-oeste do país. As capitais, porém, continuam como polos de maior ocupação das redes urbanas. Com base nas capitais dos estados e em sua ligação com as metrópoles econômicas mais tradicionais, as redes de transporte e comunicação se desenvolvem. Essa diferença, né, que o livro nos trouxe, essa desigualdade, quer dizer que a maior parte das áreas urbanas e da população localiza-se nas mesmas regiões do início do processo de urbanização na década de 1930. Então, lá atrás, quando começou a urbanização, que foram em algumas cidades, determinadas cidades, isso continua. Não teve uma diferença. Elas continuam desiguais porque a urbanização é desigual porque muitas pessoas vão para o mesmo local, para as mesmas grandes cidades, ao invés de ir para outras, tá? Região Centro-Oeste e a ampliação da rede urbana brasileira.
Até a década de 1960, a região centro-oeste do Brasil estava praticamente isolada da rede urbana, sendo muito difícil acessar seu território. No entanto, com a construção de Brasília, a transferência da capital nacional do Rio de Janeiro para o Planalto Central produziu, em longo prazo, o efeito esperado. Então, aqui nessa imagem é a construção da cidade de Brasília, tá? A construção de uma capital planejada no centro geográfico do Brasil tinha como objetivo aumentar a ocupação das regiões do interior do país. Para isso, além da cidade de Brasília, construiu-se uma rede de rodovias ligando a nova capital às demais regiões. E não foram somente as redes viárias que se interiorizaram. A construção da capital atraiu muitos trabalhadores de outras regiões que, após o término do projeto, por lá permaneceram e fundaram as cidades que hoje formam uma rede urbana com a cidade de Brasília. Outro fato que propiciou a interiorização da rede urbana brasileira foi a redefinição da fronteira agrícola. Até meados do século XX, as principais atividades agrícolas estavam centradas na produção de café e açúcar nas regiões sudeste e nordeste do país. A partir da década de 1960, com a intensa mecanização da produção agrícola e a abertura de estradas, o Brasil ampliou sua produção de soja e a atividade agrícola expandiu-se para outros territórios, em especial aos estados do Centro-Oeste. Então, com a construção de Brasília, ela promoveu um deslocamento migratório para a região central do país, quer dizer que muitas pessoas vieram morar ali. Após o fim das obras, boa parte dos trabalhadores ficou ali na região. Mas, como a cidade foi construída para abrigar o aparato administrativo do governo federal, a população pobre que ajudou a construir o projeto da nova capital passou a morar nas cidades periféricas, quer dizer, elas não ficaram nesse local. Tá? Então, eles vieram, muita gente ali para trabalhar, que já ficaram ali. Só que eles tiveram, como eles eram, entre aspas, né, mais pobres, tiveram que se fixar moradia em cidades periféricas, cidades próximas. A desigualdade do processo de urbanização no Brasil reflete a desigualdade da ocupação do espaço-território. A infraestrutura de bem-estar social está limitada aos grandes centros urbanos, o que resulta em enorme deficiência no atendimento às necessidades básicas da população e agrava ainda mais a situação nas cidades, pois as pessoas saem de seus locais de origem em direção às grandes cidades para buscarem acesso à saúde, à educação, ao trabalho e à infraestrutura. Nós vamos ver agora dois mapas. Esse primeiro está nos mostrando olha a legenda lá embaixo. A população atendida é por rede de esgoto sanitário, é em porcentagem. Então, os mais claros são os que menos possuem rede de esgoto, tá? E aí, quanto mais escuro, vai aumentando a porcentagem de população que possui rede de esgoto, tá? Depois que a gente analisar o outro gráfico, o outro mapa, nós vamos ver que eles têm uma relação, tá? O outro mapa vai falar da mortalidade infantil. E eles quer dizer que as regiões menos atendidas pelas redes de esgoto são as que mais apresentam mortalidade infantil. Vamos ver isso no outro mapa que vocês vão observar melhor. Então, olha aí esse mapa. Do mais clarinho, em porcentagem também a taxa de mortalidade infantil, do mais claro ao mais escuro. O mais clarinho é a quantia que menos tem mortalidade infantil, em porcentagem. Quanto mais escuro, mais mortalidade infantil. Se vocês avaliarem e analisarem esse mapa com o outro, vocês vão ver que as áreas que possuem menos tratamento de esgoto são as que possuem mais mortalidade infantil, tá? Bom, passando agora para as atividades, olha lá o primeiro. Ao conjunto de municípios interligados por uma rede de estruturas e dependência, damos o nome de. Então, ao conjunto de municípios que fazem parte, que estão ligados, conectados, como nós vimos no comecinho da teoria, é chamado de urbanização, megalópole, rede urbana, metrópole ou capital. Aí assinala a resposta correta. No exercício 2, nós temos que observar os dois mapas, para depois responder o que se pede. O primeiro, olha na legenda, fala o quê? Sobre a taxa de abandono escolar do ensino médio. Mas o que é o ensino médio? O ensino médio, o abandono escolar do ensino médio significa que os alunos abandonaram a escola antes de começar ou durante o ensino médio. O ensino médio é o colegial,
tá? Primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, tá? E o segundo mapa são crianças de 0 a 5 anos morando em condições inadequadas de saneamento. Quer dizer, como nós vimos no mapa lá atrás, que possui o quê? Pouca rede de esgoto, tratamento de água, ou quase nada, né? Dependendo do local, tá? Essas condições inadequadas de saneamento, pessoal, para crianças de 0 a 5 anos de idade, significa que essas crianças não moram em residências com rede de esgoto, e o que isso faz com que elas podem ficar expostas a doenças e condições de vidas precárias, tá? Então, do mais claro é o que mais possui rede de esgoto e tratamento. Quanto mais escuro, menos rede de esgoto e tratamento, menos saneamento básico, tá? No exercício A, vocês vão ter que escolher um dos mapas e dar um título. Se vocês escolherem, né, qual vocês escolherem, vocês podem observar a legenda e dar um título referente à legenda, tá? Na letra B, use o mapa do Brasil para colorir os estados que apresentam ao mesmo tempo altas taxas de abandono escolar e altas taxas de criança morando em condições inadequadas de saneamento, que é a rede de esgoto sanitário, tá? Eu coloquei aqui os estados para facilitar para vocês, porque assim se pintarem errado, depois a gente não consegue apagar, né? Então, eu só peço que, eu já coloquei quais são os estados, eu peço que vocês voltem no mapa lá atrás para ver que lugar fica cada estado, ok? E aí, eu quero que vocês coloquem a sigla desses estados no mapa. Tá? Então, vocês vão colocar a sigla dos estados e pintá-los. Então, olha o que eu coloquei ali do lado. Os estados que estão na lista com maior abandono escolar e também na daqueles com maior índice de falta de saneamento são. Então, quais são aqueles estados? Olha lá. Pará, Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Piauí, Paraíba, Alagoas, Acre, Rondônia, Roraima, Maranhão, Tocantins e Bahia. Então, são esses estados que vocês têm que pintar ali no mapa. E aí, eu quero que vocês coloquem a sigla deles, certo? Então, qual é a sigla de Amazonas? AM. Então, localiza ele no mapa lá atrás, onde fica o estado do Amazonas, coloque a sigla e pinte. Combinado? Nesse exercício 3, vocês farão uma pesquisa sobre a rede urbana de sua cidade e responderão ao que se pede. A. Qual é o nome da cidade em que você vive e em qual estado se localiza? B. Como ela pode ser classificada na hierarquia urbana? Nós já vimos isso em outro capítulo. C. Existem cidades maiores que ela em seu estado? Quais são? Cite pelo menos duas. A letra D nós não vamos responder porque não é a maior cidade do estado, tá? Letra E. Caso a cidade não seja uma metrópole, o que caso nós não somos uma metrópole, ou um centro regional, também não somos, ou nacional, que também não somos, qual é a metrópole ou o centro mais próximo dela? F. Que tipo de influência ela exerce nas cidades em torno dela? Pessoas de outros locais vão fazer compras nessa cidade? Vão trabalhar ou estudar? Sim, né? Aqui nós temos exemplos. Trabalhar, vem pessoas de fora para trabalhar nas empresas aqui da nossa cidade, e estudar também. No nosso colégio mesmo nós temos alunos que vêm de Vista Alegre para estudar na nossa escola, quer dizer, na nossa cidade, tá? Então, olha lá, depois de levantar esses dados, vocês vão elaborar um breve relatório sobre os resultados de sua pesquisa. Então, vocês vão responder essas questões, pode ser que até oralmente, ou em uma outra folha, e aí vocês vão passar as respostas aqui para essas linhas. Moro na cidade tal, pertencente ao estado tal. Aí vocês vão continuando um textinho pequeno com essas respostas, ok? Por hoje é só, quinto ano. Até mais, viu? Beijos!